Fala, meu povo, vamos conversar mais um pouquinho aqui sobre direito administrativo, falando agora de bens públicos. A gente já tem um vídeo, né, sobre bens públicos, esse é o segundo, e enfim, a gente vai dar um fechamento no conteúdo, tá bom? Relembrando, pessoal, que bens públicos, né, a definição é dada pelo Código Civil de 2002, vai estar lá no artigo 98, são públicos os bens de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa que pertencerem. Essa definição legal, alguns administrativistas criticam, mas assim, ela pôs fim, né, ela encerrou uma cisânia que tinha no direito administrativo, porque ninguém conseguia encontrar ou construir uma definição de bens públicos que agradasse a todo mundo, atendesse a todo mundo, né? Então, é pertencente a uma pessoa jurídica de direito público, vai ser bem público. Todos os demais, todos os restantes vão ser bens particulares, tá certo? Tá, o que é que isso significa? Que implicações isso vai ter? Bom, primeira coisa, né, a gente já sabe quais são as características, né, as garantias ou regime jurídico dos bens públicos. Imprescritibilidade, não onerabilidade, impenhorabilidade e alienabilidade condicionada, ou inalienabilidade. Certo, mas aí chega uma pergunta muito interessante, muito importante. Vem cá, e essas garantias, né, esse regime jurídico dos bens públicos pode ser estendido aos bens particulares, tá certo? Então, bens particulares poderiam ter características de bens públicos? Sim, essa pergunta aqui a gente antecipa a resposta dizendo que sim. Nós temos precedentes do STF nesse sentido, tá certo, pessoal? No sentido de que se for um bem, não é, de uma pessoa jurídica de direito privado, tá certo, da integrante da estrutura da administração pública, que esteja vinculado a um serviço público, esteja prestando um serviço público, ele seria impenhorável, tá certo? Então, estaríamos falando de uma pessoa jurídica de direito privado, da integrante da estrutura da administração indireta, tá certo? Uma sociedade de economia mista, uma empresa pública, normalmente uma empresa pública prestadora de serviço público, e aí um bem dessa empresa pública prestadora de serviço público que tivesse destinado, tivesse vinculado à prestação de serviço público, ele seria, de acordo com precedentes do STF, ele teria algumas garantias de bem público, como, por exemplo, a questão da impenhorabilidade, tá certo? Tá bom, vamos dar sequência. Bom, classificação dos bens públicos, né? A doutrina traz várias classificações para os bens públicos, eu vou apresentar aqui as três que eu considero mais importantes, tá certo? E dessas três eu vou selecionar aquela que é a mais importante de todas. Quanto à titularidade, pessoal, os bens públicos podem ser municipais, se eles forem pertencentes ao município, estaduais, se pertencerem ao Estado-membro, distritais, se pertencerem ao Distrito Federal, e federais, se pertencerem à União, tá certo? Bem simples, né? Bem tranquilo, não tem nem muito o que falar aqui. Certo, dando sequência. Quanto à disponibilidade, os bens públicos podem ser indisponíveis, tá certo? Patrimoniais indisponíveis ou patrimoniais disponíveis, tá? O que é que essa classificação aqui vai significar? O que é que ela quer dizer? Pessoal, o que é que são os bens públicos indisponíveis? São aqueles que não podem ser vendidos porque a gente não consegue nem verificar o valor de mercado deles, tá certo? Por exemplo, vamos pegar aqui o mar territorial brasileiro. Tá certo? É um bem público? Qual o valor daquilo? Se alguém quisesse vender, não tem valor de mercado, não tem como se atribuir valor de mercado, tá certo? Os patrimoniais indisponíveis são aqueles que até têm valor de mercado, você conseguir, sei lá, um corretor que identificasse esse valor e dissesse quanto ele vale, mas ele não pode ser vendido, ele não pode ser alienado naquele momento, porque, enfim, ele está consagrado a um serviço público, tá certo? Mas ele tem valor de mercado. E os patrimoniais disponíveis são aqueles que podem, enfim, ser vendidos, que o Estado podem ser alienados, a administração pública pode se desfazer deles. Certo, e aí chegamos na classificação mais importante de todas, que é quanto à destinação, tá certo? Quanto à destinação, pessoal, os bens públicos podem ser bens de uso comum do povo, isso é artigo do Código Civil, tá certo? Artigo 99. Bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais ou dominiais. A parte da doutrina vai chamar de dominiais.
Tá, o que é que isso significa? O que é que são bens de uso comum do povo? Bens de uso comum do povo são aqueles bens que pertencem às pessoas jurídicas de direito público interno, claro, e eles podem ser utilizados pelo povo de forma geral, tá certo? Como rios, estradas, praças, ruas em geral, tá certo? São bens de uso comum do povo. Tá, e o que é que são bens de uso especial? Os bens de uso especial, eles também são bens públicos, lógico, mas eles estão destinados a um serviço ou uma atividade específica da administração pública, tá certo? Exemplo disso, você pega, por exemplo, um edifício, você pega um terreno, você pega, sei lá, uma viatura que está destinada a serviço ou a um estabelecimento da administração pública, tá certo? Pode ser estadual, federal ou municipal. E por fim, os bens dominicais ou dominiais, tá certo? Eles são aqueles bens que pertencem às pessoas jurídicas de direito público, mas não estão afetados a nenhum serviço público, não estão consagrados a nenhum serviço público, tá certo? Eles apenas integram o patrimônio dessas pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal, tá certo? Tá, são propriedade, né, dessas pessoas jurídicas de direito público. Tá, dando sequência, vamos falar agora, tá certo, do Código Civil, vamos ver aqui mais um pouquinho o disciplinamento dos bens públicos no Código Civil. Artigo 100, agora que eu percebi que a minha imagem tá aqui em cima do texto, então vou aqui para baixo, tá certo? Que é para não atrapalhar. Certo, artigo 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis enquanto conservarem a sua qualificação na forma que a lei determinar. Então, pessoal, se o bem estiver consagrado, afetado a um uso público, seja o uso comum do povo, seja algum uso específico, algum uso especial, tá certo? Ele é inalienável, ele não pode ser alienado. Artigo 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei. Nós já conhecemos, né, já sabemos que exigências são essas, né? Estão na Lei de Licitações, Lei 8666. Artigo 102. Os bens públicos não estão sujeitos a uso capião, tá certo? E não cabe uso capião de bens públicos. Mas eu vi um precedente judicial não sei aonde. Mas eu vi um doutrinador que diz isso, tá errado, tá certo? Está errado. Bens públicos não podem ser usucapidos. Sejam esses bens municipais, estaduais, federais, distritais, eles não podem ser usucapidos, tá certo? E qualquer coisa que você veja diferente disso, desconfie, tá certo? Desconfie, porque muito provavelmente aí existe a grande chance de haver alguma malandragem por trás, tá certo? Querendo transferir bens públicos para particulares de forma indevida, tá bom? Se for o caso de transferir um bem público para um particular, para que ele cumpra a sua função social, isso pode ser feito dentro da lei e sem precisar recorrer a nenhum malabarismo, nenhuma artimanha como o uso capião, uso capião de bem público, que seria, aliás, até inconstitucional, certo? E artigo 103, o uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencer. Isso é muito importante, pessoal. O fato de o bem ser público não significa que o seu uso tenha que ser sempre gratuito, tá certo? A gente pode ter que pagar. E um exemplo disso, o pedágio, tá certo? Você está viajando, tem que pagar o pedágio. Mas aquele bem é público que você está usando, certo? Mas ele está sendo explorado por uma concessionária e você precisa pagar pelo seu uso, tá certo? Tá bom, dando sequência, afetação e desafetação. Eu vim falando aqui afetação, consagração, desafetação. O que é isso, pessoal? Afetação ou consagração são sinônimos, tá certo? É a mesma coisa. Significa atribuir um determinado tipo de uso público ao bem público. Então você tem um determinado bem, tá certo? Quando você atribui a ele um uso público, você está afetando esse bem. Quando você retira esse uso público, você está desafetando, tá certo?
Agora, pessoal, a gente vai falar aqui de algumas questões doutrinárias, tá? Como é que acontece a afetação e a desafetação? Ela pode ser de forma expressa, tá certo? Como é que ela acontece de forma expressa? Pela lei ou por ato administrativo. Então, você tem uma lei ou um ato administrativo, nesse nosso exemplo aqui, transformando esse imóvel em uma escola, dizendo que aqui agora vai ser uma escola pública. Então, afetando esse imóvel, essa casinha, a esse fim público que é ser uma escola, tá certo? E a desafetação é o inverso, né? Você tem a escola e ela é desafetada expressamente por lei ou por ato administrativo. E agora que eu reparei novamente que minha imagem já estava em cima de novo, eu estou uma coisa horrível, eu estou uma coisa terrível, porque eu fico atrapalhando o slide, certo? Tá bom, então pode ser por lei ou por ato administrativo. Até aí tranquilo, até aí tudo certo, isso a gente entendeu muito bem. Mas ela pode acontecer de forma tácita, ela pode acontecer pelo uso. Aqui a gente vai ter uma divergência doutrinária, tá certo? Eu mesmo já considerei que o uso, tá certo, não seria capaz de afetar ou desafetar um bem, até porque aqui no Brasil isso poderia dar margem para, enfim, coisas arriscadas, irregularidades e coisas assim. Hoje eu entendo que pode. Tá certo? Os bens públicos podem ser afetados ou desafetados pelo uso, já que o costume também é fonte do direito e também é fonte do direito administrativo, tá certo? Com a ressalva, no meu entendimento, que nesse caso, tá certo, ficaria o interessado responsável por demonstrar que nós temos de fato ali um costume, tá certo? Uma prática reiterada e que as pessoas agem daquela forma por entender que aquele é o direito, que agem daquela forma porque aquele é o direito. Então, o objetivo, o elemento material do costume é a prática reiterada e o elemento subjetivo que é acreditar que se procede daquela forma porque aquele é o direito, tá certo? Pois bem, então isso é afetação e desafetação. Pode ser de forma expressa ou de forma tácita. E aí tem mais um detalhe, aí chega mais um detalhe que é a desafetação, ela pode acontecer também por fato da natureza. Pablo, como assim um fato da natureza? Imagina essa escola aí do nosso desenho, tá certo? Essa escolinha linda. E imagina que por um fato da natureza, um terremoto, um incêndio, alguma coisa assim, uma tragédia, o imóvel se acabou, tá certo? O terremoto, a escola desabou, ou o incêndio, ela foi toda queimada. Então, uma tragédia, pessoal, teve esse incêndio, teve esse terremoto que derrubou a escola. Graças a Deus não tinha ninguém dentro, ninguém se machucou. Mas veja, o objeto pereceu. O objeto ao qual se destinava aquele ato que o afetava pereceu, deixou de existir. Então, não tem como a afetação continuar. A desafetação, portanto, também pode acontecer por fato da natureza. Tá certo? E aí seguimos relembrando as características, né, ou regime jurídico ou garantias dos bens públicos. Primeira delas, alienabilidade condicionada, que também é chamada de inalienabilidade, não é? Enquanto estão afetados, os bens públicos não podem ser alienados. Segunda, impenhorabilidade, tá certo? Não podem ser objeto de penhora. Terceira, não onerabilidade, não cabe penhor, não cabe hipoteca. E a quarta, imprescritibilidade, que é precisamente aquela não podem ser adquiridos por uso capião. Então, o direito de propriedade da pessoa jurídica de direito público em relação ao bem público, ele não prescreve. Se ele não prescreve, ninguém poderá adquiri-lo por uso capião, pela uso capião. Tá certo? E aí colocamos umas perguntinhas para casa, tá certo? Para estudo, para reflexão. Primeira, o que são bens públicos? Segunda, quais suas características e se elas podem ser estendidas aos bens particulares? Terceira, bens de permissionários e concessionários podem ter garantias de bens públicos? Quarta, o que é afetação, desafetação e como elas, afetação e desafetação, podem acontecer? E a quinta, se entes políticos, né, município, estado, Distrito Federal e União, podem desapropriar bens uns dos outros. Aqui a gente está falando da possibilidade de desapropriação, não é mais uso capião, de bens públicos. E aí, será que é possível? Estudem, descubram, tá certo? E vamos seguindo, arrochando nós, estudando direito administrativo, bom danado. Beijo no coração, até a próxima.